Muito bem, nós estamos de volta com o nosso BH Todo Dia, né? Falamos um pouco a respeito da cultura no primeiro bloco, trazendo inclusive, né, essa visão interessante da cultura como algo importante para a nossa saúde. E aí tem uma questão também muito importante para a nossa saúde, que é a alimentação. E a alimentação eu vou aqui, ó, na Isabela, porque, né, você é proprietária de uma padaria, né, você e sua família, que está completando 30 anos. Isso. Vamos falar um pouco disso, assim, como é que nasceu a Vianney? A Vianney, a gente até fez um vídeo agora contando um pouquinho da nossa história, né? A Vianney, a padaria vem por parte de mãe, né? Esse negócio vem por parte de mãe. Meu pai é sempre muito empreendedor. Quando casou com minha mãe, entrou para esse ramo. E minha mãe sempre teve um sonho de ter uma padaria naquela região. Sim. Do Funcionários, Vocês da tinham uma casa Savassi. que tinha uma padaria no fundo? Vocês alugaram? Isso, Não é? Essa o história... meu avô, quando ele veio de Barra Longa com os 12 filhos, atrás da casa era a padaria. Atrás Ele da montou, era uma padaria? Exatamente, na verdade ele comprou uma padaria. Que Já barato. existia inclusive a padaria. Sim, sim. Ele comprou a padaria e minha mãe, a minha avó era quitandeira de mão cheia. Uhum. Então a minha mãe era a pessoa que ficava com ela, era a filha que ficava com ela, ajudando ela a montar as roscas, a fazer os bolos. E aí a mão da minha avó era tão boa para quitanda, tão boa, que minha mãe era a pessoa que ajudava, e os vizinhos queriam. Sim. Aí minha mãe pegava, ajudava minha avó a produzir e saía de bicicleta ou a pé pelo bairro, vendendo as roscas, vendendo os bolos, vendendo... E assim, a gente tem inclusive várias receitas que são da minha avó, Vó Marieta, Maria da Conceição, mas a gente chama ela de Vó Marieta. E assim, tudo delicioso. Então, a minha mãe tem essa visão mais empresarial ali do negócio. Da qualidade, sabe? Então, assim, eu amo a gastronomia e aprendi com ela, né? A prezar a qualidade. Meu pai é um empreendedor, minha mãe é a que vai cuidar da qualidade. É o controle de qualidade. É o controle de qualidade. É o visual também. Minha mãe é visual. Minha mãe, com os olhos, tudo né, que minha mãe faz, ela quer fazer muito bem feito. Sim. Então, assim, é bem legal isso. Mas aí tem um lance em 2009, você assume, né? Isso. E aí minha mãe e meu pai, minha mãe sempre teve esse sonho de vir para essa região, que era a região do Funcionários, a Savassi, que era a região Centro-Sul. E aí um amigo contou para eles que a Vianney já existia há 2 anos. E contou para eles que tinha uma padaria, a Vianney, lá no bairro Funcionários, à venda. E aí foi onde que meu pai e minha mãe foram, e minha mãe apaixonou e falou, é aqui que eu quero. E aí meu pai conta que foi assim, o negócio aconteceu rapidamente, era para ser deles mesmo. Isso tem exatamente 30 anos. Que barato. E aí, em 2007, eu tinha a minha padaria, em 2005 eu tinha a minha padaria. Em 2007, eu vendi a minha padaria e foi onde que eu fui trabalhar com eles. E quando foi em 2009, a gente fez uma reforma, a Vianney era muito pequena. E eu lembro que não me cabia. Eu falava, eu não posso entrar, porque se eu entro... Alguém tem que sair. Alguém tem que sair e vai ser o cliente, né? Então eu lembro que eu ficava... Quando eu entrei na Vianney em 2007, eu ficava mais nos bastidores. Sim. Mas quando eu tinha que ir para a loja, eu ficava na rua orando. Eu fazia oração, eu falava assim, Deus... Vai dar certo. Eu falava assim, Deus, dê paciência para os nossos clientes, porque era muito desconfortável. Legal. Era uma loja muito pequena, com muito cliente mesmo, então era muito desconfortável. E aí foi onde que com isso a gente foi para casa ao lado, e aí de 110 metros quadrados a gente passou para 372 metros quadrados de loja. Uau. E aí foi onde que a gente colocou o restaurante. Minha mãe fala que na época ela queria muito restaurante também, porque ela via muito cliente encontrando com outro cliente na Vianney. Então acabava virando um ponto de um cafezinho, um ponto de encontro, sabe? Então podia ir além do cafezinho. Podia ir além do cafezinho. Que legal. Um almoço de negócio, um jantar para matar saudade. Exatamente. E aí tinha as turmas que se encontravam. Sua mãe é danada, hein? E foi onde que a gente montou a Vianney com o restaurante, com a padaria e sempre mantendo o foco aí com a qualidade, assim. Tanto eu quanto a minha mãe prezamos muito pela qualidade. Tem que estar lá todo dia? Tem que estar lá todo dia. Tem até uma história do pão de queijo. Há alguns anos eu não estava satisfeita com o pão de queijo da Vianney. E eu estou falando do pão de queijo porque eu estava conversando com o Fernando agora sobre isso. E o pão de queijo, eu comi o pão de queijo da Vianney, eu falo, não é o pão de queijo mineiro, não tá o pão de queijo mineiro.
E aí foi onde que eu peguei e fui mexendo na receita, fui mexendo na receita, fui mexendo na receita. Meu pai e minha mãe queriam me matar, porque minha mãe ficava na loja e os clientes queriam matar minha mãe. Porque até a gente acertar a receita não foi fácil. Então foram assim, foi uns 2 meses de teste para eu chegar na receita do nosso pão de queijo de hoje. E o nosso pão de queijo hoje, ele realmente é muito bom. Então você come o nosso pão de queijo e você se sente em Minas Gerais. O que você sentia falta no pão de queijo? Eu sentia falta, eu achava o sabor um pouco artificial, eu sentia falta do queijo mineiro. Aí a gente não adaptou a qualquer queijo, eu tive que ir no Mercado Central, buscar um fornecedor do Mercado Central. Eu pago hoje a mais 50% no preço do queijo. Então, não é barato. Não é barato. Eu achei um fornecedor dentro do Mercado Central e as pessoas falavam assim, não, mas é a mesma coisa, não é? Quando você pegava um queijo Minas curado e pegava um outro que a gente encontrou no Mercado Central, dava realmente muita diferença no sabor. Muita mesmo. Então, assim, o nosso pão de queijo hoje, e até hoje é o mesmo fornecedor, vou te falar, nós já tentamos, já trocamos, não deu, não trocamos não, a gente fez teste, não deu, porque realmente ele é muito caro. Sim, sim. Muito caro. A gente tenta negociar e a gente tenta reduzir o custo para o cliente, né? Porque o cliente sente o preço, mas a gente fala, não teve jeito. Já fizemos vários testes. Então, assim, é muito legal, assim. E o Mas aí o pão de queijo traz outros produtos, né? Então, se você perde no pão de queijo, o negócio é complicado, né? Você tem que ganhar em outros, né? No café, ou sei lá onde, né? É interessante isso. Muito bom. E você falou das receitas da sua avó. O que tem lá que é da sua avó original, assim, que você tem várias indicaria coisas. Pra gente? Assim? A rosca flor é da minha avó. É assim, ela é perfeita. Ela é uma rosca em formato de flor mesmo. E ela é feita com canela. Ela tem uma calda de leite condensado. Para mim, é uma das melhores roscas que tem mesmo. A minha avó tem a rosca rainha, que também é receita da minha avó. As roscas, então, são especialidades da sua avó? As quitandas são especialidades da minha avó, sim, Muito e da bom. minha mãe. Bacana. É da minha avó e da minha mãe. A lasanha nossa, a bolonhesa, é receita da minha avó. A gente encontra tanto congelada quanto por encomenda. A lasanha é congelada por encomenda. E os pães, Isabelinha? A Isabela é da minha família já, né? São os meus queridos. Por incrível que pareça, a gente se encontrou hoje no programa. Então, eu trato da família dela há muitos anos. 13 anos. 13 anos. Aproximadamente. E eles são os queridos, nós somos clientes. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E os pães, você estava falando? Os pães... Da onde que você tira aquilo, Isabela? Os nossos pães são de fermentação natural. Eu tenho um primo que ele foi para a França, ele morou lá 6 meses como padeiro mesmo. Puxa. Então ele trouxe, acho que foi em 2006, se eu não me engano, ele trouxe o levain dentro da mala. Gente. E foi onde ele trouxe tudo que ele aprendeu. Ele trouxe pra gente e foi onde que nós aprendemos. E o pão de fermentação natural, eu falo que o pão da Vianney, assim, pra mim é perfeito. E olha que o levain, o que é o levain? O fermento? O levain é o fermento natural, né? Aquele fermento que você vai cultivando ali. É diferente. Aí, a partir dali, você produz mais... Você tem que... É igual uma planta mesmo. Você tem que todo dia jogar aguinha. Você tem que... Porque senão ele morre, senão ele perde o sabor. Isso. E o nosso levain, ele tem hoje aproximadamente mais de 16 anos. Que barato, hein? Nossa, parabéns. Muito bom. Deixa eu aproveitar e colocar no papo o Orlando. Vamos lá, Orlando, entrar nesse papo. Você deve estar morrendo de fome aí, né, Orlando? Esse papo aqui dá pesado. Me deu vontade de provar essas roscas aí, viu, Elisa? Aí, muito bem. Então você vai lá depois, tá? Mas agora, Orlando, eu preciso sair um pouco, né, do assunto da alimentação para entrar no assunto da doação. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E eu queria saber de você como é que nasceu esse movimento, né? Partiu doar sangue. Como é que é isso aí? Bom, então, Elias, eu atuo como professor universitário já desde 2008 na área de TI, né? Sou formado em ciência da computação e dava aula em Sete Lagoas em 2016. E a gente sempre vendo, né, os problemas, bancos de sangue, falando, né, divulgando a falta, o estoque baixo, a gente vendo notícia de cirurgia cancelada, etc. E eu falei, cara, será que dá para a gente fazer alguma coisa? Eu sempre quis usar a tecnologia na saúde, era uma coisa que eu sempre tive esse sonho.
E aí eu convidei um aluno meu, o Thiago, né, que até hoje está comigo no projeto. Falei, cara, por que a gente não cria alguma coisa para ajudar a captar doadores? É tão difícil, né, encontrar doador, pouca gente doando, vamos criar alguma coisa? E aí eu tive a ideia de criar uma plataforma para a gente captar doadores. A gente foi na Hemominas, na época, né, entendeu lá em Sete Lagoas as maiores necessidades que eles tinham em termos de captação e tal. E aí a gente criou um site inicialmente e depois a gente criou um aplicativo. Hoje, os dois estão no ar, né? O site é o partidoasangue.com.br e tem um aplicativo também para Android, para iOS. A gente até está com um probleminha no iOS, mas tudo funciona pelo site também e no aplicativo para Android. O que acontece? O doador, ele se cadastra nessa plataforma e aí ele vai informar dados básicos ali, nome, e-mail, local onde ele pode doar. Sim. Então, a partir do momento que ele se cadastra, né, as pessoas ou os próprios bancos de sangue que precisam, né, eles podem cadastrar na nossa plataforma também pedidos de doação de sangue. Então, por exemplo, eu tenho um parente que está precisando de doador, eu vou lá e cadastro no Partido Doar Sangue. Puxa, quando esse pedido é feito, é cadastrado na plataforma, o nosso sistema avisa os doadores que estão cadastrados naquela região onde é para doar, para eles poderem doar. Então, a gente faz essa comunicação, né, ligando aí as pontas, né, os interessados na doação dessa forma. E além disso, Elisa, a gente também tem na plataforma um sistema de gerenciamento de campanhas de doação. Então, a gente cadastra campanhas, a gente faz campanhas junto com empresas, a gente faz com clubes de futebol, a gente tem campanha ativa com a América, por exemplo, a gente já fez campanha com o Cruzeiro, né? Estamos tentando aí também, estamos abertos para fazer com todo mundo. Fizemos com grupos de ciclistas, então temos várias campanhas, né, que a gente vai fazendo junto para conscientizar as pessoas, para sensibilizar, né, em relação à causa e tentar aumentar aí o volume de doação através da plataforma. Orlando? Mas o principal é de tentar levar as pessoas no momento que é necessário, né? Porque não adianta milhares de pessoas irem doar no mesmo dia e depois ficar 3 meses sem ninguém doar, porque o sangue ele é perecível. Então, se ele não for usado, né, em tempo hábil, ele vai ter que ser descartado. Então, a gente ajuda também nisso, né, de direcionar no momento que os bancos estão precisando mais. Orlando, vamos colocar aqui na tela as pessoas que podem doar e que não podem. Isso é importante também, né? É um trabalho que vocês fazem, né? Então, requisitos básicos, né? Estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60, e pesar no mínimo 50 quilos. É isso mesmo? Isso mesmo. Tem estados que têm algumas diferenças básicas, mas no geral essas são as regras, né? Isso, tem aqui, ó, estar descansado, isso é importante, né? Estar alimentado também. Se for pela manhã, fazer refeição leve, sem gorduras, com café, bolo, pão, cereais e frutos. Ou seja, vai na Vianney depois, né? Isso. Pode tomar um café primeiro, né? Ele pode ir antes, mas não comer nem nada mais gorduroso, né? Fazer uma alimentação mais saudável, depois ele volta para comer as guloseimas aí, né? Orlando, você me deu uma ideia aqui, não é? Por exemplo, a Vianney tem em torno de 170 funcionários? Isso, 170 colaboradores. Por exemplo, colaboradores. Vocês topariam, de repente, de ir, por exemplo, num comércio como a Vianney, explicar o que é? Vocês vão, explicam, vocês motivam, é uma palestra que vocês fazem? Como é que é? Se precisar, a gente faz sim. O nosso trabalho, no geral, ele é virtual, né? É online, através da própria plataforma, mas eu já tive em escolas, já fui em empresas, então, assim, tendo a necessidade, a gente vai sim, com todo prazer, né? E explica, mostra, né, situações. Então, a gente está super aberto a isso também. O que você acha disso, Isabela? Não, com certeza. Eu acho super legal para conscientizar, né? Porque às vezes a pessoa não tem assim uma informação, então falta uma sensibilização. Não, isso aí vai passar para os filhos, né? Na verdade, é uma sensibilização que não vai ficar só no 170. Isso vai render, né? Os pais vão chegar em casa, vão contar, vão se sensibilizar, né? Muito bom. Eu achei um barato essa atitude dele, como professor de TI, né? Se interessar
pela aproximação da saúde, que parece óbvio para a gente, né? Saúde e tecnologia, elas devem ser, né, interligadas, foram, né? E a gente falta isso, entendeu? Esses aplicativos rápidos de mobilização, de chamativa, de informação, porque hoje eu acho que o problema é informacional, sabe? A gente não tem mais uma dificuldade em ter acesso às informações. A dificuldade é saber qual é a informação correta. Perfeito. Né? Então, sabendo de fontes seguras, né, que a gente disponibiliza, facilita o trabalho do médico, facilita a compreensão da população. Eu acho que você deveria fazer mais essas palestras, entendeu? Esse agrupamento, porque o ser humano, as lives são muito úteis, lógico, a gente deve usar nessas tecnologias, mas a aproximação do ser humano sensibiliza mais, entendeu? Você vê a expressão da pessoa, né? Muito bom. Então, acho legal. Orlando, eu fiquei curioso aqui, esse aplicativo vocês desenvolveram. Aí os direitos deles são de vocês? Esse é um aplicativo original daqui, né, do trabalho de você com seus alunos? Sim. Eu e o Thiago desenvolvemos eles. Tudo desenvolvido por nós. Muito bom. E você patenteou isso? Na verdade, Elis, o software é uma coisa muito difícil de patentear. Porque você pode registrar a marca, né, e tudo, mas a patente para software ela não é muito viável, porque, por exemplo, o software ele tem linguagens, né? Isso. Então, a gente usou uma linguagem X, se alguém for lá e construir algo idêntico numa linguagem Y, é um outro projeto. Então, a patente no mundo do software, você patenteia processo, mas o software em si é muito difícil. Sabe? E assim, a gente até nem teve também muito interesse. Nosso intuito é, inclusive, de deixar de código aberto, sabe? Para que voluntários venham ajudar, contribuir também, sabe? Participar, ajudar a melhorar o serviço, que é totalmente gratuito para quem doa, para quem precisa, para os próprios bancos de sangue, a gente não cobra nada. É o intuito de realmente ajudar nessa causa, que a gente sempre teve um carinho grande. Então, ela hoje está também, a gente tem essa vontade de deixar tudo aberto para que outras pessoas possam contribuir com a gente também. Orlando, deixa eu fazer uma provocação aqui. Esse não seria um projeto interessante, por exemplo, para o Hemominas? Vocês já procuraram, já tentaram fazer uma parceria? Como é que é? Já, Elis. Esse é um caso assim, que até me entristece bastante. Porque quando a gente criou, o primeiro lugar que a gente procurou foi o Hemominas, em Sete Lagoas. A gente foi super bem atendido lá, mas a gerente de captação na época não trabalha mais na Hemominas. Mas depois a gente esteve em Belo Horizonte, tivemos com a presidente da Hemominas, a gerência de captação, e eles falaram que gostaram muito da plataforma, palavras delas da época que nunca viram uma plataforma tão redondinha, funcionando tão da maneira que é necessário para captar os doadores. E a gente saiu da primeira reunião com a expectativa de realmente fechar uma parceria. Eles falaram que tinha que verificar juridicamente, né, para colocar isso lá dentro e tal, que teria que criar um termo de parceria. Mas depois que a gente voltou, entrou em contato novamente, eles falaram que não ia poder usar, né, porque não pode expor dados das pessoas, coisa que a gente não faz na plataforma, a gente não tem nenhum dado sensível, a gente não divulga resultado de exame, a gente não mostra nenhuma informação que não seja, né, basicamente hoje do doador é nome, e-mail, sabe? Então, assim, a gente não faz nenhum tipo de divulgação dos dados, mas eles preferiram não usar, a gente não entendeu o porquê, é tudo gratuito e o intuito é só de ajudar mesmo, mas até então, né, eles preferiram não usar. A gente está aberto, né, se eles quiserem, qualquer hora, a gente está super aberto, super interessado em fazer essa parceria, né, se o governo tiver esse interesse, né, se a gente puder contribuir ainda mais. A gente já contribui, porque as pessoas pedem doação para Hemominas normalmente na plataforma. Então, a gente continua ajudando, né, da mesma forma, mas eu acho que a gente podia ajudar mais se a gente tivesse uma parceria formalizada, né? Mas até então isso não foi possível. A gente tem parceria com outros bancos em Belo Horizonte, o Vita Hemoterapia, o Hemoservice.
Então, a gente está aí aberto, qualquer um que quiser, né, utilizar a plataforma, para nós vai ser um prazer poder contribuir. Ok. Orlando, eu fiz essa pergunta porque nós tentamos trazer o pessoal do Hemominas hoje também e não conseguimos, né? Apesar de ser o dia, né, mundial do doador de sangue, a gente não conseguiu. A situação era que teriam reuniões internas, parece que a semana toda eles estão parados, mas, poxa, é uma semana importantíssima para esse tipo de apelo e a mídia toda está atrás dessas efemérides. Mas fique tranquilo, né? Você está fazendo um belo trabalho e o trabalho que você faz também ajudou também a desenvolver outras pessoas e os estudantes, né, os seus alunos, então, maravilha, tá bom? Fica tranquilo. Gente, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e no último bloco a gente vai entrar na questão da alimentação. A gente está falando de bolo, de pão, de doce, essa coisa toda. E aí, hein? Como é que a gente equilibra isso com a saúde? Tá? Então a gente volta daqui a pouco para falar sobre esse assunto no último bloco do nosso programa. Valeu demais!